colegas do TNT Esportes. Dorival, foram 8 mudanças do jogo contra o Palmeiras para o jogo contra o Atlético Paranaense. 2 forçadas, 6 com trocas de titularidade e banco de reservas. O que motivou tantas mudanças de um jogo para o outro? Bom, eu trabalho com uma equipe, eu não trabalho com apenas 11 jogadores, eles têm consciência disso, estão todos preparados, prova o jogo de bom nível que nós fizemos hoje, independente dos nomes que foram a campo, deram uma resposta muito positiva, eu fico muito satisfeito com isso. E o São Paulo sempre foi, desde a nossa chegada, foi um grupo, em que em cada partida, se vocês observarem aí as escalações, da minha primeira até essa última agora, foram raros os momentos que nós mantivemos a mesma equipe atuando. Coincidentemente até, foi na partida anterior, onde nós não tivemos apenas o Pablo Maia, da partida anterior, e jogamos com praticamente a mesma formação. Mas nas demais, desde a nossa chegada em abril aqui ao clube, eu trabalho com todos os jogadores, por isso que eu quero que todos estejam preparados para que a qualquer momento possam estar entrando em campo e tentando desenvolver o seu melhor. Dorival, aqui Gabriela Ribeiro da Globo. Ainda nesse assunto das 8 mudanças, quais são as peças que você observou hoje ali, que você já pode olhar de forma positiva, pensando tanto nessa reta final do Brasileirão, como na temporada do ano que vem? Assim, Gabriela, de modo geral, nós não temos assim uma divisão para uma partida ou para outra. Se o jogador faz uma boa apresentação, não quer dizer que automaticamente ele será titular, nem tampouco se fizer uma apresentação mediana ou regular, o que seja, também não estará descartado. O que nós temos é que pensarmos adversário a adversário. Eu imaginava que para essa partida, essa formação seria a melhor. Acredito que deram uma ótima resposta e é isso que nós queremos. Queremos um grupo que esteja sempre atento e ligado para poder jogarem a qualquer momento que seja necessário. Dorival, boa noite. Boa noite, Dorival. Gabriel Harry, Rádio Cidade. São Paulo hoje chega à 15ª partida sem vitória fora de casa. Então entra para o recorde negativo da história do clube. Como trabalhar daqui para frente para que isso mude? E principalmente, como que foi a semana trabalhada agora, após uma derrota por 5-0 para o maior rival, trabalhar o psicológico dos atletas para vir aqui fazer um jogo tão intenso como foi o jogo de hoje aqui? Que não soe como uma desculpa, tá? Mas nós temos decidido uma vaga em competições, quer sejam nacionais ou sul-americanas, desde a minha segunda partida aqui no clube. Então, eu estreio contra o América Mineiro, fazemos na semana seguinte já a primeira partida, ou melhor, a segunda partida contra o Ituano fora de casa pela Copa do Brasil. Na semana seguinte a gente já sai com relação à Sul-Americana e assim vai. Então, nós não tínhamos fôlego para 3 competições ao mesmo tempo. Queira ou não, uma competição ela se viu pressionada de alguma maneira. Porém, os resultados em casa foram muito positivos. Nós fizemos jogos muito bons fora de casa, em que detalhes nos tiraram vitórias. Eu não vou ficar aqui obcecado pela vitória fora de casa. Eu quero que a equipe pontue, continue pontuando. Nós tínhamos 2 competições que nós jogamos elas com reais possibilidades de estarmos nas finais. Em uma delas nós chegamos, em outra fomos desclassificados pelos pênaltis para a equipe que foi ontem, no dia de ontem, se sagra campeã. Então, foram jogos assim muito importantes, decisivos, o que nos tirou possibilidades, de repente, de fora de casa, estarmos totalmente focados naquilo que precisávamos. Foi um risco, corremos, acredito que não estejamos errados, a diretoria participou de todas as decisões que nós tomamos e acho que foi muito saudável para o clube, que conquistou uma competição que não possuía. Nós estamos agora totalmente ligados e focados nesses jogos finais do Campeonato Brasileiro. De repente, caso venha acontecer, senão, infelizmente, esse número vai aumentar, mas nós vamos fazer a pontuação que nós precisamos para melhorarmos a nossa posição no campeonato. Dorival, boa noite. Eduardo Oliveira, da Rádio Jovem Pan News Curitiba.
A abertura do meio-campo do São Paulo contra o Palmeiras foi bastante criticada com o Gabi Neves, e hoje o Pablo Maia voltou de suspensão e fez uma grande partida, não só pelo gol, ajudou muito na marcação, na movimentação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o desempenho especificamente do Pablo Maia na partida de hoje. Eu acho que antes de falar do desempenho do Pablo, seria uma covardia de todos nós jogarmos o resultado do Palmeiras em cima de uma alteração. Isso aí não existe. Não existe no futebol. Primeiro porque há 2 meses e meio, 3 meses atrás, nós ganhamos do próprio Palmeiras dentro do Allianz Parque, jogando com o Gabriel como volante. Então, foi uma atuação da equipe. Nós ganhamos com a equipe do São Paulo. Nós perdemos não pelo Gabriel, nós perdemos porque a equipe do Palmeiras foi superior à do São Paulo durante 90 minutos. E não foi pela alteração de um atleta. É incrível isso. Quer dizer, os momentos positivos se esquecem muito fáceis. Os momentos negativos se dá um valor assim absurdo. Isso daí não existe. Futebol é um contexto, futebol é um momento. Entramos muito desconcentrados na partida com o Palmeiras e o Palmeiras fez uma brilhante partida. Mereceram o resultado do primeiro ao último minuto. Não tenho o que contestar. Foi um grande jogo da equipe adversária, assim como nós também fizemos no momento mais importante de um campeonato que para nós tinha uma importância muito grande. E fizemos 2 grandes jogos, tanto no Morumbi quanto no Parque Antártico, ou melhor, na Arena... Na Arena... desculpem, no Allianz Parque. Então, assim, de um modo geral, o futebol não pode se resumir a uma alteração que fez uma diferença considerável. Nós estávamos muito maus naquele dia. E pegamos uma equipe que foi muito competente. E muito feliz naquele resultado. O Pablo é um garoto que vem evoluindo muito, crescendo demais, fez um campeonato brilhante, para mim um dos destaques do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Beraldo, eu falo em termos de revelações da competição. São 2 jogadores de muito bom nível. O São Paulo tem 2 meninos aí altamente promissores e que eu espero que eles continuem nesse processo de evolução e que atinjam o seu limite, cada um naturalmente na sua carreira. Agora vai. Dorival, você promoveu a volta hoje do Ferrarese ao longo do confronto. Ferrarese que sofreu, teve um ano muito difícil de recuperação, outros jogadores também estão vivendo esse período. Queria que você falasse da importância do treinador nesses momentos, de saber promover o retorno do jogador, de entender qual é o momento em que ele pode voltar, e o trabalho que você tem feito, inclusive, com esses jogadores que ainda estão em processo de recuperação de lesões, porque o jogador é apaixonado por estar em campo e sofre muito quando está fora. Como é esse trabalho que você tem feito também com aqueles que ainda não voltaram? É engraçado isso, porque às vezes, né, se imagina que o jogador já estando em campo, de repente ele vai produzir da mesma forma com que nós nos lembrássemos dele em momentos anteriores. E nem sempre é assim. O jogador ele volta, ele leva um período muito grande. Ferrarese tem mais ou menos uns 2 meses e meio que ele está só treinando, se dedicando muito, apresentando cada dia uma evolução um pouquinho maior, e eu gostaria de aproveitá-lo da melhor forma possível, né? Lógico que nós temos hoje aí os zagueiros muito bem posicionados. Alan Franco hoje fez uma brilhante partida, cresceu ao longo dos 90 minutos, tem nos ajudado muito também. Então, assim, o próprio Wellington, né, que acabou retornando e ainda não teve assim uma sequência dentro do que ele precise para poder atingir o seu melhor, vem num processo de evolução, vem melhorando. Com todos, eu acho que aconteceram, né, fatos assim, que foram lamentáveis ao longo do ano, lesões longas, e essas lesões comprometem muito o rendimento de cada um. Erisson foi assim, David foi assim, Galopo foi assim, que ainda vem num processo de recuperação, provavelmente aproximando um pouco mais do final do ano. Então, São Paulo teve muitas baixas esse ano, graças a Deus estamos recuperando aos poucos. Hoje já estamos com um número menor no departamento médico, mas ainda assim requer um cuidado. Você tem que ter
muita sensibilidade no momento de colocá-los em campo, porque, queira ou não, é como se fosse um reinício, um recomeço. Parece que são garotos ainda que estão voltando a uma atividade e precisam conter a ansiedade e, ao mesmo tempo, readquirir insegurança. Isso aí nós temos que ter muita atenção e estarmos muito ligados, porque qualquer erro poderá ser um novo problema. Dorival, muito se fala sobre o fato de São Paulo ainda não ter ganhado fora de casa no Brasileirão, mas na Copa do Brasil o time mostrou que, enfim, conseguia essas vitórias, né, quando não estava jogando no Morumbi. É algo que tem incomodado vocês também? É natural que incomoda, porque são números, são situações que você fica se batendo um pouquinho. Agora, eu entendo também que tudo que aconteceu ao longo desse processo, desse período, e da forma como nós conduzimos, se nós tivéssemos feito jogos assim, que fôssemos muito inferiores aos adversários, fora de casa, isso daí nos causaria uma preocupação grande. Não foi o que aconteceu. São Paulo fez jogos muito consistentes, fez jogos que talvez tenha merecido resultados. Por um detalhe ou outro, acabamos deixando pontos importantes no meio do caminho. Porém, nós estávamos com a nossa atenção totalmente focadas em duas Copas. E um terceiro seria o Campeonato Brasileiro. Aliás, São Paulo foi a última equipe que saiu de 3 competições. A grande maioria já não tinha mais a terceira competição e nós estávamos ainda dentro de todas. E acabamos saindo nas semifinais por uma penalidade. Então, assim, eu acho que o São Paulo está no caminho. Esse número, ele naturalmente preocupa. Não valorizamos tanto quanto todos falam. Para mim, o mais importante é que tenhamos a postura que temos tido nas partidas fora de casa, assim como jogamos em casa, com a segurança, com o equilíbrio. Em muitos momentos aqui dentro, num jogo muito difícil, contra um adversário complicadíssimo, nós tivemos essa postura. Em outros momentos, o Atlético, naturalmente, acabou sendo um pouco superior. Mas um jogo igual para duas equipes que buscaram a todo momento jogar. Não teve violência, não teve nada extra que pudesse interferir no resultado da partida. Eu acredito que, não sendo tão simples jogar aqui contra o Atlético, esse resultado para nós ele tem uma valia muito grande.